primeiramente vamos falar da legislatura. Quando acabou as eleições e saiu o resultado e eu vi a composição dos vereadores, eu fiquei muito feliz, porque eu achava que essa Câmara tinha tudo para fazer uma legislatura realmente histórica, né? Então, são pessoas que se complementam, você vê que você tem pessoas de todas as áreas, né, atuando ali na Câmara, que eu tenho como pessoas muito boas. Então isso me gerou uma expectativa muito grande, e ao longo desses 3 anos eu me decepcionei em alguns casos, me surpreendi em outros, né? Mas analisando muito friamente esses 3 anos, e o motivo pelo qual hoje eu me sinto um pouco desanimado até com a Câmara de Vereadores, é porque o trabalho legislativo, da forma como ele acontece em Mojimirim, ele não é exatamente o que eu esperava de uma Câmara de Vereadores ou da atuação parlamentar, né? Eu esperava uma atuação parlamentar mais focada realmente no legislar e fiscalizar, né? Eu, como estudante de Direito, estudei muito isso e achei que poderia somar muito nesse sentido para a Câmara. E, na verdade, quando você vê que a força individual de um vereador é muito pequena, e quem tem força efetivamente é a Câmara, né? E a Câmara é composta por 17 vereadores, e você tem uma maioria desses vereadores que muitas vezes estão mais preocupados em fazer política do que em legislar, em realmente fazer atividade parlamentar, fica difícil você produzir tal qual você gostaria. E isso acaba favorecendo o Executivo, porque o Executivo sabe manipular muito bem, fazer esse jogo político muito bem dentro da casa, o que atrapalha a atuação parlamentar de quem está mais preocupado em fazer uma atuação parlamentar focada no legislar e fiscalizar e não na atividade política em si, né? A CPI acho que foi uma coisa muito bacana que aconteceu aí, a CPI da UPA. E eu estou muito feliz com a CPI, porque antes de fechar o relatório final, a gente já tem muitas conquistas que nós, membros da CPI, conseguimos, né? Você vê que quando a gente identificou que a CPI não tinha autorização do CREMESP para trabalhar, nem pedido, nunca tinha tido anteriormente pedido junto ao CREMESP para regularizar, né, aquele prédio, a gente conseguiu avançar muito, porque existiam falhas na UPA que foram identificadas rapidamente, né, pelo Conselho, e que para que se conseguisse regularizar a situação junto ao Conselho, precisava sanar essas falhas. E foi aí que a gente conseguiu a individualização dos leitos. Antigamente todas as macas, né, do atendimento da UPA eram juntas ali, e agora individualizou os leitos, o que é uma garantia não só de privacidade para o paciente, mas também a questão da segurança, de contaminação, um leito não contaminar o outro. Uma coisa muito importante. A gente conseguiu uma melhora, né, nos plantões, porque aumentou plantões médicos nas segundas-feiras, por exemplo, que é o dia de maior demanda. Existe essa cultura no Brasil, não é uma coisa de Mojimirim, de acumular no final de semana os casos, né, e na segunda-feira tem uma procura maior, então aumentou um médico a mais nas segundas-feiras. Hoje a gente tem, não 24 horas, mas a gente tem a presença de um pediatra na UPA mais constantemente do que tínhamos antes. Isso é uma exigência do Ministério da Saúde, não é nem do CREMESP, que já é um trabalho que vem sendo feito na UPA para preparar nossa UPA para ser UPA tipo 3, que também foi uma coisa que nós percebemos na CPI, que hoje a nossa UPA já estava muito próxima de se tornar, de cumprir os requisitos para virar UPA 3, e que ela é UPA 1. Quando você vira UPA 3, você aumenta o repasse do governo do estado em coisa de R$80 mil por mês. Então é 1 milhão, quase R$1 milhão por ano de melhoria no repasse do governo federal para a prefeitura. Então hoje a prefeitura já tomou as medidas necessárias, aí já está se adaptando para que a UPA vire UPA tipo 3 e a gente melhore o repasse do Ministério da Saúde, o que é fenomenal, né? Porque é R$1 milhão a mais de uma verba que não é municipal, uma verba que vem de Brasília, entendeu? Então é uma verba que nós não temos. Então é um aumento de dinheiro na saúde, né? No município. E isso é uma conquista da UPA, da CPI, da UPA também. Então tem várias
antes de fechar o relatório, a gente já conseguiu alguns avanços de ordem técnica dentro da UPA que me deixam muito satisfeito. Andando pelas ruas, a gente conversando com a população, a gente percebe que a população ela procura uma forma nova de administrar, mais do que ela ter uma insatisfação em relação à atual administração, que é notória. Eu acho que isso, qualquer um que entra nas páginas de Mojimirim de Facebook, de Instagram, percebe que há essa insatisfação. Mas mais do que isso, a população procura uma administração mais moderna. Eu acho que há necessidade de se trazer para a administração pública, e esses 3 anos de mandato, acho que ficou muito evidente para mim, princípios da iniciativa privada. A gente tem uma máquina extremamente inchada, uma troca de favores muito grandes, né? Hoje você tem uma quantidade enorme de cargos comissionados na prefeitura, e agora, nesses últimos tempos, parece que está inchando ainda mais, uma coisa aparentemente eleitoreira, né? Tá dando cargo para garantir a administração, aquela coisa da velha política, né? E acho que nós precisamos de mudar a administração pública municipal. É um choque de gestão mesmo, né? É diminuir o número de comissionados, de secretarias, levar mais eficiência para a administração pública e mais respeito ao dinheiro público, né? E a questão do respeito ao dinheiro público mesmo, nas conversas que eu tive até agora com outros candidatos, outros partidos, todo mundo fala muito em fundo partidário. Não, porque partido A tem fundo X e tal, pensando da onde virá o dinheiro para a próxima eleição. Pô, fundo partidário é uma vergonha. E você vê que quem está aí hoje, os candidatos que estão postos hoje, estão todos contando com fundo partidário. Eu não vou usar fundo partidário. O meu partido vai ter fundo, aliás, todos os partidos têm fundo partidários, né? Alguns optam por não usar, que é o caso do Partido Novo, que eu acho muito bacana, que ele não usa o fundo partidário e deixa depositado numa conta para futuramente, quando possível, devolver para a União. Eu não usarei, isso já é uma coisa que eu já tenho decidido na minha cabeça, que eu não vou usar. Eu acho que é uma questão de respeito ao erário público, né? Respeito ao dinheiro público. E eu não vejo nos outros candidatos postos até o momento ninguém que vem com essa mentalidade, né? De enxugar a máquina, de levar eficiência para a máquina pública, de não usar dinheiro público para eleições. Então, como eu não vejo ninguém fazendo isso, vejo o clamor popular nesse sentido, eu resolvi que eu vou me lançar e vou ocupar esse espaço. Até porque eu venho na iniciativa privada, sou empresário, tenho 3 empresas hoje, graças a Deus. Eu tinha uma empresa que me tomou muito tempo nesses últimos anos, mas graças a Deus hoje eu consegui montar um corpo profissional, né, de profissionais nessa empresa que fez com que eu pudesse me afastar um pouco mais da empresa para ter tempo para me dedicar à política mesmo, né, a fazer política, né. Então eu vejo que hoje eu tenho capacidade técnica, né, formação, capacidade técnica e tempo para me dedicar a isso. Então abracei essa ideia aí. E vamos ver o que dá. Se Deus abençoasse, eu tenho certeza que a população de Mojimirim quer uma política mais moderna do que está aí.